Utilização de ferramentas atípicas. Vamos lá, engenheiro. Vamos dominar desta engenharia. Professor Adenilson por aqui. E seja grato, querida pessoa. Eu estou me esforçando bastante, produzindo um conteúdo premium para ajudar você. Por que eu digo isso? Qual o valor do equipamento? Um equipamento de 75 mil e eu estou aqui produzindo um conteúdo, ajudando você a ter resultados. Então seja grato. Conheça os meus cursos, os meus livros. É uma vida inteira de estudos, de trabalho, condensados em alguns poucos cursos e livros. Por exemplo, livro de topografia e georreferenciamento, livro A Bíblia do Agrimensor e livro Topografia com Dones. 3 livros que se complementam. Como eu disse, é uma vida inteira de estudos e de trabalho condensado em 3 livros. Dado este recado, vamos lá então. Bora dominar da engenharia. O que eu tenho aqui? Estou aqui, né, no método RTK como sempre. E o que é que você faz normalmente? Você vem aqui e coleta pontos. Porém, o GPS RTK, ele tem toda uma série de outras ferramentas. Por exemplo, segmento. Segmento, o próprio nome já diz, né? É um segmento. Por exemplo, vou coletar um ponto ali no canto da calçada, ó, e um outro ponto aqui do lado de cima, para não sair daqui do plano de filmagem, né? Vou falar assim. Então, o que eu fiz, ó? Eu peguei e coloquei o segmento, ele criou este segmento 78. Eu tinha feito teste antes, me esqueci de apagar, confesso eu. Daí, o que mais que nós temos aqui? Polilinha. A mesma polilinha que tem lá no AutoCAD, onde que você pega e cria, né, uma série de segmentos, porém todos, no caso, eles são juntos, né? Não são separados. É perfeito para dar rio, para dar outras feições deste tipo, onde que você precisa de linhas, né? Que as linhas estejam todas desta maneira, todas, eu vou dizer que unidas, onde que no AutoCAD, se você quiser, você pode selecionar toda a polilinha, todos aqueles dados, né? Ou excluir, editar, no caso, como eu disse, todos aqueles dados. Ele deu uma mensagem aqui, vou voltar para a ferramenta ponto, vou enquadrar daqui, e ele tem, né, a polilinha ali que eu criei, se não me engano, qualquer coisa eu venho aqui e crio de novo. Eu acho que ele deu essa mensagem ali de erro ou algo assim. Ó, um ponto ali, ponto 15, o outro ponto aqui, ó, ponto 16, ponto 17. Como eu disse, ele pegou, né, e criou a polilinha. Ferramenta bem simples, bem lógica. Agora nós começamos a entrar nas ferramentas interessantes. Por meio da ferramenta quadrado. E cuide sempre a ferramenta. A própria ferramenta, ela já diz o que faz, né? Se você cuidar no quadrado, você tem 2 pontos em 2 cantos e um pontilhado. Significa o quê? Que você vai pegar daqueles 2 pontos da diagonal e ele vai criar um quadrado. Medidas perfeitas, né, da pessoa. Por exemplo, eu vou pegar até sair daqui um pouquinho para o lado aqui, pegar de um ponto aqui, ó, ponto 18 ele pegou aqui, vou pegar de um outro ponto aqui, ó, e ele criou o quadrado. Como eu disse, você informa os dados da diagonal, o Survey Master cria o quadrado. Outros softwares topográficos também devem ter esta ferramenta ou alguma variação da mesma. Como que funciona? Bem simples. Você pega, né, por exemplo, melhor dizendo, qual a aplicação, Boedo, outras aplicações onde que você precisa de um quadrado perfeito. Retângulo, quando vem para Boedo, né, um retângulo é mais interessante. Nós temos 2 tipos de retângulos. Há um retângulo onde que você pega 3 pontos e ele determina o 4º ponto. Perceba o que? Um local onde que você tem, por exemplo, uma casa. Que uma casa a priori,
é um retângulo perfeito, a não ser se o pedreiro bebeu demais, né? Mas a Puiode é um retângulo perfeito, uma outra benfeitoria. Então você não precisa pegar os 4 pontos. Tem, por exemplo, um ponto que é inacessível. Professor Adenilson, meu Deus do céu, existe um muro, existe uma parede, o outro ponto, o quarto ponto, está do outro lado. Como que eu faço para obter esta construção, para fazer a medição da mesma? Se é uma construção a priori, é um retângulo perfeito. Você faz a leitura de 3 pontos, o Survey Master vai calcular do quarto ponto. Eu poderia fazer daqui, né? Acho que não é necessário. Também, retângulo, ó, cuide aqui. Como eu disse, a própria ferramenta já diz, né, qual a metodologia utilizada. Você pega o ponto central do retângulo, pega um ponto no meio, né, de um dos lados, no meio do outro lado, e ele cria o retângulo. Também polígono. Polígono é um desenho livre, né? Você tem toda uma série de pontos que precisa mapear, quer criar uma sequência, um elemento fechado, né? Polígono é isso, não é uma polyline. Polyline é aberta. Polígono é fechado, dá para calcular a área e coisa e tal. Área e perímetro, né, no caso. Ó, eu posso vir daqui, vou pegar um ponto aqui, um outro ponto aqui, um terceiro ponto aqui. Vou só mexer ali, né? Mas não faz mal. Um quarto ponto aqui. E como eu disse, ele vai fechando o polígono. Veja que interessante. Eu fiz teste, ele não aceita para dar divisão de área. Tem que baixar os dados para o computador. E daí pegar e criar do polígono lá no AutoCAD ou em um outro software topográfico. Posteriormente importar para a coletora de dados. Daí sim você cria, você pega, né, e faz a divisão de área, a alocação dos pontos da área ser dividida. O que mais que nós temos aqui? Círculo, e como eu disse, a própria ferramenta diz qual método que é utilizado. Tem um ponto central e tem, né, um outro ponto, e cuide de pontilhar o que você tem, o raio do círculo. Você pega, por exemplo, um ponto aqui. Imagine que existe um bueiro circular, uma boca de lobo, algo do tipo, né? Ou alguma outra feição que você precisa mapear. Você mede, pega e coloca no centro desta feição, pega e obtém por meio do ponto. Coloca na beirada e ele vai obter o segundo ponto, ele vai pegar e vai desenhar a feição, né? Você vai conseguir abstrair essa feição, este elemento do universo do mundo real para o universo do mundo computacional. O que mais que nós temos? Círculo com 3 pontos é a mesma coisa. Raio, você pega os 2 pontos extremos, um terceiro ponto que você vai definir da curvatura do raio. Eu vou falar assim, quando tem algum engenheiro mais dessa parte das espadas, ou algo do tipo, vai me dizer, professor Adenilson, a nomenclatura não é bem esta. Tranquilo, né? A minha especialização é topografia cadastral, não topografia de estradas, é topografia civil. Mas continuando aqui, como eu disse, ó, vou poluir todo aqui o nosso desenho, vou pegar daqui um pro meio do ponto, um segundo ponto aqui, ó, e um terceiro ponto. Vou pegar daqui e ele criou, né, o raio. Perceba o que? Você pega um ponto, 2 pontos, o terceiro ponto você define, né, o ângulo do raio. Bem interessante, não? Além disso, temos a ferramenta camada, que é para importar uma camada de fundo. Se você vier daqui, também tem a opção de camada, que consegue inserir um arquivo DXF, um arquivo shapefile de fundo. Enfim, estude estas ferramentas, né? Conheça melhor das mesmas. Eu digo isso porque às vezes o cara está prestando um serviço e bate aquela dúvida, chega em um ponto e tem aquela dificuldade, tá, mas como que eu procedo desta maneira? Aqui neste ponto, no caso. E daí tem todas esta série de ferramentas que estão aqui, bem acessíveis, só que como você não mexeu,
não olhou, você nem se dá conta disso, né? Acaba passando o trabalho, quando vê não conseguindo mapear as feições de interesse.